Bom, eu quero fazer esse vídeo aqui para falar um pouco como hoje em dia tá difícil das pessoas se conectarem, de fazer um vínculo. Eu falo isso por experiência própria, porque faz uns talvez uns 4, 5 anos que eu tenho alguns conhecidos na cidade e a gente às vezes conversa mais relacionado a negócios. E às vezes até parece assim que poderia ter algo mais além desses negócios, uma amizade de repente, é isso que eu me refiro. E essas pessoas assim, elas não, sabe, elas não estreitam esses laços. Você sempre está pisando em ovos com elas. São pessoas assim que do jeito que elas estão vivendo tá legal e elas não fazem questão de novos relacionamentos. Inclusive, às vezes até para aumentar o rendimento delas, porque eu sempre pensei assim, de repente com uma união maior de pessoas, eu sempre tive esse pensamento. Eu consigo fazer uma rede aqui melhor para novos negócios. Eu sempre tive esse pensamento. E ele funciona, muitas vezes funciona. Mas aí que vem esse meu relato que eu acho assim uma coisa que me chama atenção, que como tem hoje em dia, 2020, 2021, 22, pessoas que você se relaciona, você às vezes faz alguns negócios bons, mas que elas assim não passa daquilo, sabe? São pessoas assim, parece que é uma coisa superficial, entende? E é uma coisa assim que eu tava pensando, que muitas vezes eu ficava magoado com isso. De assim, às vezes eu ser muito, talvez até um defeito meu, de eu estar muito assim, eu quero ser muito legal, nossa. E talvez até às vezes eu acabo sendo chato com isso. De querer ser assim, sabe, ter muita atenção, ser atencioso, perguntar, ter uma comunicação assim de, sabe, que eu sempre prezei pela boa comunicação. Isso é uma coisa que eu sempre dei importância. E às vezes, por essas pessoas eu senti que elas não têm essa criação de vínculo, eu percebi que elas não têm uma comunicação como eu tenho. Elas simplesmente elas não dão a mínima. Simplesmente elas tocam o barco e não acontece, entende? Não existe, eu tô falando uma evolução. E foram várias pessoas aí que eu já tive contato, seja no meio dos negócios, às vezes não tão negócios assim, pessoas até de conhecidos antigos também, que tentavam às vezes estreitar uma amizade, às vezes até fazer uma brincadeira, um convite, vamos comer uma pizza de repente. E a pessoa, às vezes até acontecia isso, de aconteceu, mas não passava daquilo, entende? Várias pessoas passou pela minha vida que foi assim, ah, é, simplesmente é aquela coisa de momento, mas essas pessoas não têm interesse em ter essa mão amiga para contar. E eu vim sempre de uma história que eu sempre achei interessante. Isso aí, eu sempre tive em mente assim que, imaginando que essas pessoas elas se sentiriam bem assim, com sabendo que uma pessoa amiga vai poder ajudá-las em alguma emergência ou algum favor. Mas assim, a gente vê que tem muito assim, na prática isso não acontece. Claro, muitas vezes essas pessoas que eu estou me referindo, elas já têm casa, já têm família, já têm filhos, tudo bem. Então às vezes esse tipo de amizade que eu estou me referindo com uma pessoa solteira, talvez não fosse o caso. Mas mesmo assim, não querendo falar de uma amizade em si, mas de um estreitamento, de uma evolução. Isso que eu falo que tu não sente evoluir essas relações. Você não sente isso que eu tô falando. De não necessariamente para uma amizade, mas você não percebe essas pessoas
querendo de repente construir uma comunicação melhor, um desenvolvimento melhor, assim, talvez até fazer novos vínculos, coisa assim que eu ao contrário dessas pessoas, isso que eu percebi. E o problema disso, assim, com relação à minha pessoa, eu posso dizer que isso até faz mal pra mim, porque às vezes eu tô assim, é, eu faço alguma coisa e nisso eu fico assim, muito ansioso esperando uma resposta desse tipo de pessoa, que às vezes não tá nem aí, ou sei lá, ou tá em outro planeta, entende? Então tu vê assim, tu faz uma coisa bacana e, sabe, às vezes fica assim a ver, entende? Então tu fica pensando, nossa, o que que levou essa pessoa a fazer isso? Qual o problema? Eu até às vezes pensava, bom, será que sou eu que não atraio pessoas assim bacanas? Só eu? A gente às vezes até problematiza achando que é a gente que é o problema, quando na verdade não é. A gente não é, de verdade não é isso. É que as pessoas mesmo elas têm essa ideia. Demorou muito tempo mesmo para eu perceber, assim, para eu assimilar que, poxa, às vezes essas pessoas elas não te querem ali ter como você tem em mente, que de repente você vai ser essa mão amiga que eu falei. Elas só querem, muitas vezes elas querem inclusive te usar. Como eu conheci pessoas nesse meio tempo que eu falei, de 5 anos, tô falando de 5 anos pra cá, mas muito mais tempo, que muitas vezes estava ali nesse tipo de contato, não era amizade, mas era só contato, e tava querendo te sugar, querer saber, fulano, como que tu faz isso, como tu faz aquilo, ou tu tá fazendo assim assado, quem sabe você faz isso, então coisas assim. E quando eu precisava dessa mão amiga, dessa pessoa, aí essa pessoa pegava e lavava a mão e dizia, não, isso é um problema com outra coisa e eu não posso interferir, só desculpas, entende? Só desculpas, só desculpas. E por um tempo até esse tipo de pessoa, eu inclusive perdi tempo e achando que era possível manter esse tipo de relacionamento aí, mesmo que não era uma amizade, mas esse relacionamento interpessoal. E muitas vezes eu percebi que isso aí não estava levando a nada depois de muito tempo eu vi que essa pessoa não era uma pessoa que eu poderia contar, entende? Então levava a crer que infelizmente não ia poder contar ou tem aquele ditado, ou some ou some. Eu acho que esse ditado é um ditado bem verdadeiro. Mas com relação a isso que eu falei, isso que eu assim fico me chama atenção hoje em dia, pessoas que você tem esse relacionamento, mas elas simplesmente sabe, tu assim parece que tu não existe no fundo, entende? Parece que você é só algo ali que, entendeu? Que não faz diferença para elas. Isso assim é uma coisa que me chama atenção, porque tu vê para todos os lados tem gente dizendo, os seres humanos gostam de contatos interpessoais, relacionamentos. Mas tu vai ver aí as pessoas cada vez mais egoístas, cada um querendo saber de si, entende? E talvez essa maldade, vamos chamar assim, não é uma maldade, mas esse jeito de ser, assim, pra mim, pessoalmente pra mim, muitas vezes eu me chateei com isso. Pensei, pô, às vezes eu faço tudo e mais um pouco pra de repente ter uma, um relacionamento melhor assim com esse tipo de pessoa. Não digo nem firmar uma amizade, mas essa pessoa simplesmente ela não dá a mínima, sabe? Eu pergunto às vezes umas coisas que que tá acrescentando de repente, são coisas assim que poderiam vir até a trazer benefício para essas pessoas em termos financeiros, e essas pessoas elas não dão a mínima, sabe? Praticamente não dão a mínima, entende? Sabe quando tu é só mais um pedaço ali naquele quebra-cabeça.
Então é isso que me chama a atenção atualmente, hoje em dia. Não posso dizer que no passado era diferente, porque no passado eu não tinha tanto contato com gente assim nesse meio. Mas hoje em dia tu percebe muito isso. Já eu posso afirmar porque vi várias pessoas que fizeram isso. Algumas eu até me perguntava, poxa, essa pessoa ela com meus contatos aqui e tudo mais, com meu, às vezes até com o meu trabalho, ela tá se destacando, ela tá tendo uma vantagem para ela. Entende? Eu não tô sugando essa pessoa querendo, vou lá sugar essa pessoa, querer coisas de graça dela para me aproveitar delas. Não, longe disso, nunca fiz isso. O que eu tô falando é que eu agrego para essas pessoas que elas têm benefício muitas vezes de financeiros e que elas assim, elas não dão bola assim para isso. Tipo, é isso que eu quero dizer. Simplesmente você foi mais um pedaço ali naquele quebra-cabeça. Você não faz diferença nenhuma, entende? Então, isso é uma coisa assim que, pra mim, às vezes sabe, às vezes eu faço isso assim, sem nem, talvez sem perceber muito. Não fico assim tão atento, talvez eu fico muito assim, fixo assim, querer ser interessado ali em fazer, em me comunicar e talvez assim, com essa comunicação transmitir assim o máximo de melhorar assim a comunicação, entende? Talvez nesse meio, nessa interação que eu faço, eu percebo que, aliás, eu não percebo que eu estou às vezes fazendo, indo além da conta. Talvez indo demais, falando demais, algumas coisas que eu não precisava estar falando, enquanto que, ao contrário, não acontece, entende? É isso que eu fico assim. Eu não sou procurado. Não sou procurado por essas pessoas para nada. Bem dizer, elas não procuram assim, me procuraram para fazer tal coisa, me procuraram para tal, para ver isso, para ver aquilo. Praticamente é nulo, entende? Então, é isso que eu falo, que isso vai passando às vezes até despercebido para mim. Talvez é por isso que eu falei que eu não vejo essa maldade, entre aspas, vamos chamar de maldade, entre aspas. E isso vai acontecendo sem perceber essas mudanças. E, e assim, eu às vezes na minha inocência aqui, na minha ingenuidade, simplesmente eu olho, de repente eu olho para aquela situação, né? Muitas vezes não é na hora que eu percebo. Aí eu paro e penso, poxa, talvez eu tô exagerando aí, talvez eu tô até meio pegajoso com isso aí, de tentar ser legal nessa minha comunicação, tentar às vezes, talvez até uma carência minha que eu tenho de quando eu não sou ouvido, eu costumo falar que uma coisa que me irrita, não me irrita, mas me deixa chateado, é essa indiferença. Eu costumo falar isso. Que muitas coisas eu tolero, tudo eu levo, tudo mais, mas uma coisa assim que eu fico chateada com esse tipo de coisa, indiferença. Que é uma coisa que eu fico batendo na cabeça. Nossa, o que é que leva as pessoas a ser assim, desse tipo, indiferente? Que às vezes elas não vão falar nada pra ti, fulano, você tá fazendo isso e aquilo, eu não gosto, você tá sendo desagradável. Não, simplesmente elas são indiferentes. Elas, você não sabe o que é que está acontecendo. E simplesmente elas são indiferentes e nada acontece. É como eu falei, é um quebra-cabeças que você tá ali, você é simplesmente aquela peça e talvez a qualquer momento você tá existindo ou não, você não faz diferença, entende? E a minha falha, como eu falei, às vezes está muito assim envolvido nesse diálogo e talvez não parar e pensar,
não, peraí, eu tô muito aqui me expondo, talvez eu tô muito forçando, de repente, esse diálogo, talvez isso seja uma falha minha. Tô forçando demais perguntas aqui que simplesmente essa pessoa não dá a mínima, sabe? Ela, tipo, pra ela, assim, ela nem percebe, assim, parece que ela nem se dá conta de que aquilo ali, pelo menos na minha visão, traria, assim, benefícios, assim. E traz, muitas vezes, fazendo isso. Tanto que eu falei, várias pessoas que eu me interconectei tiveram benefícios, pelo menos de ordem financeira tiveram. Mas também existe aquele ditado, amigos, amigos, negócio à parte. Tudo bem, existe esse ditado. Mas o que eu falo é que muitas vezes essas pessoas não é nem em relação à amizade, são relacionados a contato pessoal mesmo. Elas não. Eu não sei se é o jeito, às vezes, dessas pessoas ser muito fechadas ou coisa, mas pode ser que seja isso também. Porque eu tô aqui no sul do Brasil, Santa Catarina, Blumenau. Então pode ser que seja também uma característica das pessoas da região, que chamam, são pessoas muito fechadas. E talvez seja mesmo isso, talvez seja mesmo isso, e eu, por ser do Paraná, talvez eu tenha uma ideia assim errada de, de vida, assim, com essas pessoas aí. Eu senti que é, sempre foi assim, elas, eu sempre tive essa coisa assim de, parece que eu faço muito ali pra dar certo e essas pessoas não fazem nada, elas não querem, elas não se dane, entende? Então é uma coisa assim que sempre me chamou a atenção e em algumas situações me fez mal também, me fez mal, isso que eu reparei, me fez mal nesse sentido de eu pegar e notar, poxa, eu fiz aqui muita coisa e essa pessoa se deu bem com coisas que eu fiz, meu trabalho, e muitas vezes essa pessoa, sabe, obrigado, obrigado, David, pô, show. O elogio é algo que eu valorizo, eu sempre quando eu passo eu pego e faço, obrigado fulano, obrigado ciclano. A humildade é tudo, eu penso. Então eu falo, legal, ou às vezes quando eu posso chamar a atenção de repente pra essa pessoa melhorar, eu falo. Então, é isso que eu penso assim, eu paro e penso às vezes, nossa, coisas assim que eu faço que parece que a gente tenta todos os gatilhos, como eu falei, elogio, às vezes chamar a atenção de uma forma boa, às vezes uma brincadeira assim, sabe, mas parece que essas pessoas elas são sempre assim na defensiva, entende? Então, e pra mim assim, às vezes esse tipo de comportamento acabou em certas ocasiões me deixando meio chateado. Mas era isso aí, era só um vídeo mais contando aí o que eu acho dessas pessoas aí com esse comportamento.